Fala meu amigo, minha amiga advogada, neste vídeo nós falamos sobre como captar clientes na advocacia criminal com a visão de um especialista, um advogado que atua no mercado e compartilha alguns insights, como por exemplo, o que faz a diferença na escolha de um criminalista ou de outro e o que faz a diferença na hora de você vender o consultivo penal, que é basicamente oferecer para as empresas uma antecipação de problemas jurídicos que elas podem ter na esfera criminal. Esse vídeo está repleto de bons insights, tenho certeza que você vai colher algumas ideias aí para aplicar no seu escritório. Lembrando a você que esse é apenas o corte de um podcast que nós gravamos semanalmente aqui na TreeMind, sempre falando sobre oportunidades de negócio, áreas do direito, como ganhar dinheiro na advocacia, obviamente marketing jurídico. E nesse podcast nós falamos com Frederico Brusamolin, ele que é pós-graduado em Direito Penal e Econômico pela Faculdade de Coimbra, em Portugal. Um advogado que vem se destacando de maneira muito expressiva em curtíssimo tempo. Tenho certeza que você vai retirar bons insights aí desse episódio com ele. Deixa eu tomar a liberdade de dar uma pivotada para um assunto que eu sei que você domina bastante, tá? E tem muita pesquisa que é sobre como captar clientes na advocacia criminal, na advocacia penal, enfim. Você já contou um pouquinho ali sobre o começo, os primeiros clientes, né? Já ficou meio óbvio até que você recomenda, tem que passar por aquilo para criar a sua base ali. Mas como é que aconteceu o teu crescimento? Que momento que você teve um ponto da virada, assim? Até fazendo uma pergunta mais direta, você busca um caso muito relevante para depois ganhar mídia e começar a aparecer cliente? Como é que você entende esse crescimento? Esse momento que vira chave e fala, agora eu vou ganhar dinheiro. Facilita muito um caso relevante, né? Isso te adianta, te dá, né, alguns passos à frente para esse boom, vamos dizer assim, na advocacia. O nosso caso é como você chega a esse primeiro, né? Então é uma construção. E assim, advogado tem que ser lembrado, então vocês têm que conversar, tem que sair à rua, tem que estar em roda de conversa. E eu costumo falar que a venda, né, na advocacia, ela não acontece só quando o problema aparece. Porque se você está no início de carreira e ainda não tem essa, né, uma autoridade no mercado, coisa do gênero, ninguém vai chegar e te procurar, puxa, tem um rapaz aqui que eu achei no Google que pode ser que ele me ajude nesse caso. Vi um post no Instagram aqui. Vi um post no Instagram, acho que vai ser interessante. Então, na verdade, você tem que estar no meio de conversas, de encontros, de reuniões, por exemplo, das mais diversas áreas. É do FEComércio. Assim, se engane no meio, vai lá, apareça, se apresente, mostre alguma coisa que você já fez, porque as pessoas têm que sempre te lembrarem para que quando ocorra, né, ou venha a ter um problema, ou queira, né, prevenir um possível problema, te procure. No nosso caso, essa construção foi durante praticamente uns 2 anos, né, que eu fiquei. A gente tinha casos um pouco menores, sempre tendo um bom contato com esses clientes, procurando ver em qual meio, qual núcleo eles estavam também inseridos para a gente poder atingir, fazer algumas apresentações, parcerias com profissionais de outras áreas, então tem que demonstrar o conhecimento. E quando deu a primeira operação, isso há 2019, 18, finalzinho de 2018, isso facilita muito, né? Porque o teu nome começa a aparecer. Então, as pessoas começam a ver teu trabalho, acham interessante, tendem a ter mais confiança. Então, a busca começa a surgir depois, a partir disso, a prática não é nem automática, mas ela é mais rápida. Você continua fazendo as mesmas coisas, dos mesmos círculos, né? Mantendo-se sempre ativo, aparecendo de alguma maneira. E com isso vai girando, vamos dizer assim, novos clientes. Legal. E assim vai girando, e assim vai surgindo. E como é que você cobra assim no começo da carreira? Você sempre cobrou... Mas até saco de feijão, no início a gente cobrava, né? Mas no início... Recebia ali um almoço, ali um tapinha nas costas. No início da carreira, eu tinha muita pena de alguns casos assim, e eu fiz pro bono, de graça, depois me ferrava pagar aluguel, mas acontece, saía com o dever... Tava fazendo portfólio. Saía com o dever cumprido, né? Mas no início assim, o mercado é aquilo, né? Você tem que ter a procura e também a sua disponibilidade. Então, assim, você vai abaixando o preço ali, assim, olha, consigo fazer por isso aqui, né? Vou te ajudar. Não consigo, né? Por menos do que isso, eu faço um parcelado, perder de vista. Fazia muito parcelado, perder de vista, que o cara ficava
anos pagando um valor Mas bem mais baixo. nos teus clientes, normalmente, mesmo agora depois de mais experiente, assim, com mais nome, você sempre cobra... Qual que é a forma normal de cobrar? Você cobra antecipado, cobra um percentual de sucesso? Como não tem ganho financeiro, Sim. como é que é o sucesso? Eu, pela experiência que eu tive durante esse tempo, eu prefiro fazer como se fosse um mensal. Então, assim, depende... A gente tenta sempre transformar aquele caso num valor periódico mensal. Se consultivo é muito mais fácil, né? Porque tem uma prestação contínua de serviço e tudo mais. Quando tem uma ação penal, um inquérito, nós fazemos um valor, nós, né? Temos o valor, só que o que eu faço com esse valor é transformar esse num valor mensal, que não fique tão pesado, às vezes, né, para o cliente, porque assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa é presa, tem seus bens bloqueados, tudo está no seu CPF, também, né? e assim, não tem como até às vezes dispor de um valor maior ali naquele momento para conseguir te pagar, né? O cara quando vai preso continua te pagando? Continua, no geral continua. Hoje a gente não tem nenhum problema assim de inadimplência, já tivemos. Mas foi muito nessa criação. Mas não pega no sucesso, é difícil você ter... Tem também quando você tem a parte de bloqueios de bens, né? Então, por exemplo, bloqueou imóvel, bloqueou veículo, bloqueou joia. Então, no final, quando a gente consegue a restituição desses bens, a gente pega um percentual disso, isso é uma saída. Você fazer um contrato à parte, por não exemplo, tem ganho financeiro, defesa. Mas ganho sobre o passivo que está isso, sendo... que foi aprendido. Boa. Deixa eu pegar uma dica contigo aqui, para quem nos ouve, sobre como vender o consultivo, né, do direito penal, assim, tipo... Dá para vender ativamente? Eu sei que você já contou até que, poxa, depois de uns 2 anos começou a surgir alguns contatos. Sim. Imagino que ficou mais fácil, né? Porque aí Sim. as pessoas começaram, os empresários. Mas hoje você faz alguma separação ativa, assim? Você fala, pô, por exemplo, surgiu um caso, vou dar um exemplo para ver se fica mais óbvio, né? Surgiu um caso aqui ambiental e eu sei que essas outras empresas podem, de alguma forma, né, ali na frente, pode estar cometendo este mesmo erro. Dá para fazer um ativo? Dá? Como é que você recomenda desse ativo para vender o consultivo? Sim, o consultivo tem que dar um pouco tem que ser bem cuidadoso, né? Porque você não pode chegar numa empresa, assim, senta na mesa com a empresa e fala assim, olha, eu vi algumas coisas. Eu vou evitar que o senhor seja preso. Fica muito chato, você não vai vender um negócio assim. Né? Olha, eu vi uma mancha de óleo ali atrás da tua indústria. Então, a grande ideia acaba-se que demonstra que financeiramente ter um advogado, às vezes, criminal para aquela área, são áreas específicas, né? Quem, por exemplo, indústrias que têm um risco muito grande de contaminação de solo, de rios, de poluição. Tem que buscar, assim, já tem um advogado consultivo nessa área, já tem alguém fazendo um trabalho interessante para isso, você vai apresenta assim, olha, tem um trabalho nesse sentido que eu posso trazer um benefício. Porque para venda consultiva você tem que trazer benefício para a empresa. Tem que demonstrar que no final das contas aquele serviço está, vamos dizer assim, evitando que o empresário ou que aquela empresa tenha um rombo muito maior lá na frente ou um processo criminal que venha a abalar suas estruturas perante todo o mercado. Mas você traz, por exemplo, a jurisprudência e coloca na mesa, olha, por exemplo, isso aqui você tem X%, né, de chance de percentualmente de acontecer uma tragédia assim, eu vou evitar isso aqui. Cada vez mais as minhas reuniões são mais não despojadas, vamos dizer assim, você mantém uma certa linha, mas o que a gente foi percebendo é que o empresário ou quem busca o consultivo, ele não quer saber muito de como é o precedente X ou qual é a teoria, a tese defensiva. Ele quer saber o seguinte, ele quer assim, vai resolver o meu problema? Vai solucionar? Se eu tiver um risco, o risco ali é muito elevado ou não? Então é conseguir demonstrar isso para o empresário, conseguir demonstrar isso para quem busca o consultivo. Né? Olha, com esse trabalho eu diminuo o risco por causa disso aqui. Você não vai apresentar a tese que eu vou trazer, ela é assim, 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 nós temos precedentes. Você pode até comentar, mas ela não é o ponto mais importante. Ele quer saber, no final das contas, se ele já criou essa confiança contigo. E você já criou confiança contigo, ele vai acreditar naquilo que você fala. Então você tem que ter também muita clareza, demonstrar que você tem conhecimento, mas não precisa ser, querer dar uma aula, por exemplo, de direito penal ambiental ou direito penal tributário. Você explica, mostra o porquê, apresenta às vezes em números, a gente trabalha muito com números, né? Eu sempre fui terrível em matemática,
no final das contas, com a regra de 3 eu faço milagre hoje. Então eu tento buscar... Ainda bem que aprendeu a regra de 3. Regra de A 3... fórmula de Bhaskara resolve tudo. A fórmula de Bhaskara, eu lembro só do a soma menos dos B ali, que catetos, eu acho. divisão da hipotenusa, isso aí Então, ajuda a pra regra caramba. de 3 serve para tudo. Ela serve para tudo efetivamente, então... E mostra em número. Então, assim, o custo que vai ter com a contratação do escritório, o que eu consigo te trazer de benefício econômico no final do mês. E depende do caso, a gente tendo a certeza, sabendo, mostrando até que, porque, primeiro de questões de crimes tributários, mostrando onde não precisaria, vamos dizer assim, ter essa... ele estava fazendo, às vezes, uma coisa... A gente junta muito com um advogado tributarista e fala assim, olha, o teu planejamento tributário está errado um pouco nesse sentido. Legal. A gente pode fazer aqui, eu faço um parecer ainda confirmando, atestando, trazendo também os fundamentos jurídicos penais, que isso não é nenhum crime, é só uma ideia de um planejamento efetivo. No final das contas, você consegue cobrar um valor assim do Mas ganho e tudo mais. o contrato recorrente, preventivo do direito penal, assim, mais no consultivo, no dia a dia, tende a ser a longo prazo, assim? Ou normalmente você chega, faz ali uma consultoria 2, 3 meses, o cara já entendeu os riscos, agora eu vou passar aqui para uma empresa de consultoria química, vamos dizer assim, Sim, que vai me prevenir. Você consegue fazer por duas frentes, tá? Tem contratos menores, que vai em 6 meses. 5 meses, mas você consegue trabalhar às vezes 1 ano, 2, porque a empresa também ela é vítima de crimes, né? Então, você trabalha essa questão. Às vezes, funcionários que acabam se apropriando de valores da empresa, de bens da empresa, então nós fazemos um trabalho de investigação, às vezes privada, então isso às vezes dura um certo período. A implantação junto com o pessoal de tecnologia, da TI, ou de sistemas, que a gente consiga também evitar que esses problemas ocorram novamente. Então, por isso que eu estou dizendo que sempre tem alguma coisa. É difícil ter um contrato de 3 meses numa empresa, assim, falar, olha, muito obrigado, entendi como é que funciona e está tudo certo. Porque, no modo geral, as empresas sempre precisam de novidades, e demandam também entender mais sobre os riscos, se a sua estrutura está bem, se a sua estrutura organizacional está correta, se tem onde conseguir limitar essas lacunas para evitar que ela seja vítima de algum crime patrimonial ali. Sim. Então, sempre tem, recorrente, eu interessante. vi no teu site, eu vi que você tinha uma definição de consultiva e criminal compliance, né? Que eu imaginei também que alguns clientes devam ter o compliance, principalmente empresas maiores, Sim. mas que você entra para dar aquela provocada. Fala, cara, eu vou organizar, vou mostrar, vou fazer essa análise aqui, vou fazer um consultivo para depois eu transferir para o compliance dá continuidade. Por isso, projetos um pouco menores, né? Sim. E aí o outro que eu não tinha visto ainda, navegando por vários sites, inclusive alguns clientes que a gente tem, que atuam no penal empresarial, que é essa questão da investigação defensiva. Onde é que entra o defensivo? Dá um exemplo. Isso é muito interessante, a investigação defensiva, no modo geral, porque até, voltando um pouquinho, o consultivo criminal e o compliance é muito normal aproveitar de expertise de outras áreas, então profissionais que já são parceiros de outras áreas. Então nós temos, por exemplo, uma parceria já de longa data com um investigador privado, É uma regulamentação, isso já é bem pré-estabelecido, é aceito pelos tribunais. Nós, como advogados, também nós temos já o provimento da própria Conselho, da Ordem dos Advogados do Brasil, que também nós podemos fazer essa investigação defensiva. E a ideia serve para 2 pontos, a principal. Tanto pensando para a empresa como vítima, ou até para a pessoa física que está sendo acusada de algum crime ou coisa do gênero. Até vou trazer um caso que é prático, nosso escritório. Nós temos um cliente que ele é funcionário público, foi acusado, foi preso, isso há uns 3 anos atrás, acusado de se apropriar de mercadorias no seu, vamos dizer assim, no seu posto de trabalho. Então, câmeras de segurança foram utilizadas pelo circuito interno, nós só que tínhamos só alguns excertos, então tinha uma cadeia de prova um pouco estranha, vamos dizer assim. O cliente testava com todas as... Falou assim, olha, não fiz. Isso é injusto, eu sempre fui muito correto. Então, o que nós fizemos foi um caso prático de investigação defensiva. Nós fizemos uma investigação paralela à Polícia Federal,
né, colhendo provas, fazendo análise de vídeos, laudo técnico e pericial sobre as imagens, sobre as provas que tinham sido colhidas até pela autoridade policial. E fizemos todo um paralelo para demonstrar que, na verdade, aquilo que utilizavam servia apenas à acusação, mas que as outras provas que nós conseguimos, e né, todas de maneira lícita e de maneira respeitando todos os trâmites legais e tudo mais, respeitando tudo isso, a realidade fática era bem diferente. Então, isso é e vem sendo muito recorrente. Sabe qual que é a sensação, assim, tentando traduzir como leigo? É que você contrata um investigador para ele fazer uma investigação em sua defesa. Você fala, pô, mas daí, cara, você está sendo beneficiado, né? Tipo, ó, você vai ficar investigando aqui, depois você vai provar para eles. Então é uma linha meio tênue aí, né? Para conseguir é uma evolução daqueles... Só não olha aqui, não olha lá, tá? O cara tem que ser chancelado, assim. O juiz determina. Ó, só essa gaveta aqui você não pode mexer, tá? Essa veja tudo. É uma evolução daquela investigação que tem sobre traições que você vê no centro, né? Vamos dizer assim. Só que... Mas é para provar que o marido não está traindo. É para provar o marido contrata o investigador para provar que ele não está traindo. Que ele não está traindo. É que, na verdade, como a gente trabalha muito com a acusação delimita. Então você tem que demonstrar que aquela acusação ela é insubsistente. Então, que aquilo que buscam, né, vamos dizer assim, demonstrar que a acusação ela não é realidade... O que aconteceu? A realidade fática mesmo. Então, é bem interessante e isso é uma área, até que eu confesso, que para a nova leva de advogados que estão aí surgindo, é uma área bem interessante de atuação. Tanto essa como a LGPD. Né? A LGPD, ultimamente, também tem uma parte ali de criminal, vamos dizer assim, mas principalmente é uma área que vem crescendo bastante. Cara, gostei disso aí, cara. Só que eu queria não ser tão legal, assim, sabe? Tipo, chutar a porta, assim, da galera, pegar prova escondido, fazer tipo porra, CSI, assim, tá ligado? O policial meio corrupto. Eu ia ser esse cara. Ficar atrás do arbusto, né? Roupa camuflada. Não acontece muito, hackear o celular da galera, certeza que... Mas se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, então eu já vou deixar o link para você aqui assistir na íntegra essa entrevista que nós fizemos com o advogado, que está repleto de bons insights. E obviamente esse é aquele momento que eu te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sua pergunta, para que a gente possa trazer a resposta, obviamente, sempre que nós tivermos os convidados aqui que possam responder aquilo que você tem de dúvida no seu dia a dia. 2 vídeos estão fazendo bastante sucesso por aqui, eu quero te recomendar. O primeiro deles é sobre Growth Marketing Jurídico, que são estratégias pouco conhecidas e que são possíveis você implementar e se diferenciar dos seus concorrentes. E o segundo é Instagram para advogados, afinal, como bombar? Quais são os diferenciais desses advogados que conseguem tantos seguidores? Espero que você goste desses vídeos. Obviamente, depois compartilhe o seu insight, a sua ideia, o seu feedback, enfim, os seus comentários com a gente, que a gente tem um maior prazer em saber se isso está fazendo sentido para você. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu!